Olá, ele é natural de Garça, mas construiu a vida em Suzano. Casou, teve 2 filhas e tem 2 netos. Aos 65 anos, tem um currículo invejável. Foi o vereador mais bem votado em Suzano, prefeito desse mesmo município por 4 vezes, deputado federal, subprefeito de Guaianazes aqui na capital e está no 2º mandato como deputado estadual. Além disso, foi escolhido pela bancada para liderar os democratas aqui no Parlamento Paulista. No autorretrato de hoje, o deputado Estevão Galvão, do DEM. Tudo bem, deputado? Tudo bem. O programa é pouco, né, para contar tanta experiência, tanta vida, uma trajetória tão bonita e tão longa. Olha, você disse bem, talvez o programa seja pouco, mas é um momento bom, um momento agradável, que nós vamos ter a oportunidade de conversar contigo, conversar com os nossos telespectadores, e eu estou tendo a oportunidade de conversar com os meus amigos, principalmente da cidade que me deu a grande oportunidade, que é a cidade de Suzano, que eu tenho um apreço e uma dívida de gratidão muito grande. Deputado, nesse 2º mandato mudou muita coisa na vida do Parlamento Paulista? Aquele primeiro mandato era o primeiro governo do governador Mário Covas, agora já passados muitos anos. O que mudou? Olha, mudou bastante, sim. Eu tive uma experiência muito boa trabalhando com o Mário Covas. Até aquela data, quando eu me elegi deputado estadual, o Covas foi eleito governador do estado de São Paulo, eu não era covista. Naquela oportunidade, eu fui indicado relator do orçamento do estado, a exemplo do que acontece todos os anos e está acontecendo agora. E nessa de análise, de estudo, de acordos e etc., eu tive muita convivência com o Mário Covas, foi uma coisa muito boa, aprendi muito com o Mário Covas e aprendi exatamente o que é ser um político austero, duro, mas no mesmo instante sensível, competente, mas um homem de um caráter assim que não se mede, uma coisa imensurável. E interessante que a partir dessa data eu passei a então, como a gente diz popularmente, ser covista, né? Eu me lembro que no 2º mandato do Covas eu o apoiei, foi uma eleição muito difícil, mas felizmente o Covas foi o vencedor e ele conseguiu fazer o máximo possível dentro dos limites, até porque logo ele ficou doente. Mas eu me lembro que quando eu fui o relator do orçamento, Bel, eu dizia que o Covas não tinha sido eleito governador do estado de São Paulo. Ele tinha sido eleito síndico de uma massa falida. Porque naquela época, a situação do estado de São Paulo era uma situação precária. Ele foi muito criticado por, inclusive, paralisar o Estado, entre aspas, por 2 anos. É porque no primeiro momento ele fez aquele ajuste fiscal, que até aquela época poucos eram os governantes, tanto prefeitos como governadores, etc., que se preocupavam em ajustar as contas e colocar o Estado na trilha, mesmo porque naquela época nós não tínhamos ainda a lei de responsabilidade fiscal que veio depois, mas que é também uma lei muito importante e tem colocado nos trilhos tanto os municípios como o Estado, enfim, está sendo bom para o país. E liderar a bancada agora, deputado? Foram quase 10 anos sem estar no parlamento, aí no retorno, essa responsabilidade. Eu sinto que naquela época, eu acho que a maioria na época era uma maioria um pouco mais apertada, mais difícil. Então existia uma motivação maior e uma empolgação maior. Mas eu acho que isso tudo nós precisamos trazer também para esse momento, porque nós temos que levar avante as votações necessárias para a governabilidade do governo Serra e do estado de São Paulo. O senhor faz parte de 2 comissões, né, deputado? É presidente da Comissão de Assuntos Internacionais, num momento muito interessante, que é o centenário aí
da imigração japonesa e também é membro de uma comissão-chave quando se fala de orçamento, que é Finanças e Orçamento. Finanças e Orçamento, é verdade. Na Finanças e Orçamento eu sou o membro titular. Lá nós estamos procurando fazer um trabalho bom também, sob a presidência do Bruno Covas, que também é um jovem deputado bastante competente, vai indo bem. A Comissão de Assuntos Internacionais, nós estamos tentando dar um enfoque um pouco diferente, porque hoje, com a globalização, com este momento que nós estamos vivendo no país hoje, da valorização do real, desvalorização do dólar, então existe uma polêmica muito grande. Quem ganha com isso? O povo ganha, o povo perde, o comércio ganha, o comércio perde, a indústria está ganhando, está perdendo, qual o segmento que está ganhando, qual o segmento que está perdendo, e isso vai trazer algum prejuízo no futuro. Então nós pretendemos, já temos aprovado um primeiro requerimento, convidando o Paulo Scaff para vir aqui na comissão fazer uma palestra. E a ideia é trazer tantos quantos outros palestrantes, outras autoridades, exatamente para mostrar para nós, os deputados, e para os telespectadores, para o povo em geral também, exatamente como está caminhando a nossa economia interna e também a economia externa. A gente sabe, nós todos sabemos, que hoje o mundo está vivendo um bom momento. O mundo está comprando, o mundo está vendendo. Todavia, cresce mais o país mais competente. Mas, uma coisa nós temos consciência e a imprensa tem mostrado, todos os países estão crescendo. E aí a Comissão de Assuntos Internacionais tem uma função até outra, de informação. De informar. Ao invés de você ficar apenas autorizando viagem aqui e acolá para deputado, vamos trazer um pouco de educação, um pouco de cultura, da cultura do momento, das necessidades. Porque o povo tem que saber até que ponto o povo tem uma boa ou uma má expectativa. Sem contar também que nós temos que ter a preocupação com a própria renda de cada brasileiro, o PIB dessa região, o PIB daquela, onde é que você produz mais, onde produz menos, onde a população, principalmente o jovem, pode ter uma oportunidade melhor ou maior. E serve até como indicativo aí para políticas públicas de desenvolvimento regional, tudo isso, né? É essa a ideia. O senhor tem a lei do coração, né? Que é a lei Galvão. Explica um pouco. Não é que é a lei do coração. No outro mandato meu, Suzano é uma cidade que abriga um parque industrial relativamente bom, grande. Suzano é o maior PIB da região. E durante um momento, muitas empresas pretendiam fazer ampliações. A Companhia Suzano, na época a Reus, a Orsa, a Kenco, empresas grandes. E a lei de zoneamento não permitia, porque eram empresas antigas, foram instaladas quando nem existia ainda zoneamento. E hoje elas estão instaladas em locais não adequados. Então era proibido as ampliações. Suzano perderia, não só Suzano, como toda a grande São Paulo, como todo o estado de São Paulo, quem sabe, porque a lei ela não é específica nem dirigida, a lei ela é e tem que ser, o caráter da lei é que ela tem que ser genérica. E eu fiz uma lei que, graças a Deus, com um acordo de liderança de todos os nossos colegas, a lei foi aprovada. Então essas empresas todas foram autorizadas a ampliarem, de forma que o município acabou não perdendo, senão, do contrário, o prejuízo seria muito grande. Quer dizer, é uma lei que alterou aí a questão das áreas industriais. Do uso do solo. Do uso do solo. Uso e ocupação do solo. Depois que essa lei foi aprovada, que as empresas estavam já tranquilas, aí a Secretaria do Meio Ambiente, à luz desta lei, acabou encaminhando, através do governador, uma outra lei, aqui na Assembleia, que depois foi aprovada, que ainda seria uma lei melhor que aquela da minha autoria. Entendi, ela serviu como base, então. É isso, à luz daquela lei foi feita uma ainda muito melhor, beneficiando ainda muito mais as indústrias e também os municípios. Nesse mandato, o senhor apresentou vários projetos, eu vou destacar dois. Um é o parcelamento
do IPVA. Isso tem muita gente pedindo, muita gente que quer regularizar o carro, o veículo, porque deixou de pagar o IPVA, porque estava num aperto financeiro, perdeu o emprego, tudo isso, mas não consegue. Mesmo porque o IPVA, o pagamento dele é no início do ano. E as obrigações da família, do lar, no início do ano, são muitas. Você tem escola das crianças, você tem uniforme, você tem material escolar, você tem IPTU, você tem seguro, quer dizer, quase que todas as obrigações acontecem no início do ano. Então, a pessoa que tem uma vida regulada, regrada, que tem apenas um vencimento, um salário, é muito difícil naquele momento. E muitas vezes a pessoa acaba priorizando algumas outras coisas, porque a gente, quando é casado, tem filhos, você acaba priorizando principalmente aquilo que envolve o filho. Né? Primeiro o filho, depois neto, essas coisas todas. Então, acaba muitas vezes não pagando. Então, eu fiz uma lei autorizando a parcelar a dívida atrasada e também parcelando em mais prestações o IPVA do próprio exercício, E isso foi bom, porque o governador já sensibilizado também, que muitas vezes você sinaliza aqui e o governo acaba acatando e acaba melhorando. O governador Serra, então, já encaminhou, já está na casa, um projeto que parcela não só o IPVA, mas parcela todos os demais tributos. Nós já tínhamos o parcelamento do ICMS. E hoje, agora, nós temos essa lei, então, que parcela todos os demais tributos. Então, vai acabar beneficiando cada família, cada pai, cada responsável, né? Poderá, então, colocar a sua situação em ordem e em dia. Você é um provocador do governo, então, apresenta os projetos... Mas a política é a arte de dialogar, de conversar, de negociar no bom sentido para encontrar o melhor caminho. E o dever nosso, do político e do regime que nós vivemos, que é o democrático, é exatamente você sempre encontrar uma qualidade de vida melhor para a população. Falando em qualidade de vida, tem um programa que o senhor adotou em Suzano e que agora apresentou o projeto de lei aqui também, que é o Boa Visão. Eu tinha em Suzano esse programa Boa Visão, que hoje até a população vem reclamando muito, porque esse programa não vem acontecendo da maneira que deveria acontecer. Esse programa é um programa muito amplo, que beneficia, no primeiro momento, a criança na idade escolar, no ensino fundamental. Então, você tem que fazer o teste de acuidade, que você vai usar os próprios professores, né, da rede estadual, da rede municipal, das redes particulares, etc. Faz os testes de acuidade visual e aquelas crianças que você detectar alguma dificuldade no aprendizado em razão da visão, essas crianças são encaminhadas, então, para exame oftalmológico e depois, então, o programa faz a doação dos óculos necessários. E isso, lá em Suzano, nós ampliamos também para a melhor idade, que a gente chama, né? Que uns falam terceira idade, melhor idade, enfim. Lá eu criei para acima de 50 anos, que as pessoas têm muita dificuldade e muitas das vezes não tem muita atividade e muitas vezes não pode assistir um filme, não pode ler um jornal, uma revista, etc. Então eu ampliei também esse programa. O programa que eu crio aqui com a minha lei, ele é um programa para a idade escolar e acima de 50 anos. Mas eu deixo abertura na lei, se o governo quiser aplicar esse programa para todas as idades, não existe nenhum impedimento. Eu acho um programa muito importante e não é tão caro. Você já foi deputado estadual, é deputado estadual, foi federal, foi vereador, foi prefeito do seu município por 4 vezes. Qual o sonho que o senhor ainda tem na política? O senhor gostaria de permanecer aqui na Assembleia Legislativa? Eu gosto muito. Gostaria de ser prefeito? Eu gosto. Todas as vezes que eu fui prefeito foi muito gratificante, procurei fazer o melhor. E eu sempre digo, eu tenho uma dívida de gratidão com o povo de Suzano, sempre. Se eu cheguei onde cheguei, eu devo a Deus e devo ao povo de Suzano.
Mas eu estou me sentindo muito bem na Assembleia. O meu sentimento é que, como deputado, é possível, sim, eu ajudar muito o Suzano e também a região. Quer dizer, o seu lugar agora é aqui. Eu acho que a gente tem, que eu devo procurar fazer o melhor mandato possível aqui. Bom, Suzano é toda a sua vida, inclusive a vida política. Como é que começou? Quem te provocou a entrar na política ou foi vontade própria? Não, é uma história interessante esse negócio. Eu cheguei em Suzano no dia 13 de janeiro de 1960. Eu sou de Garça. De Garça eu fui para o Paraná, muito jovem. Lá no Paraná eu trabalhei como cobrador de uma empresa, como ajudante de caminhão. Carregava, descarregava caminhão e trabalhei também de motorista um período também na estrada e fui para Suzano. E em Suzano trabalhei numa tecelagem primeiro, aquele tempo se trabalhava em 3 períodos, né? Era das 6 da manhã às 2 da tarde, das 2 às 10, das 10 às 6. Aquele tempo era diferente. Hoje as indústrias têm restaurante, hoje tem negócio de vale transporte, isso. Aquele tempo não tinha nada disso. Você tinha que ir para a indústria e levar marmita, tal. Trabalhei um período. E depois houve uma oportunidade, eu entrei na prefeitura, mas naquela época eu entrei como servente. Eu tenho até a minha carteira de trabalho. Mas eu trabalhei um período curto como servente. Devo dizer que nessa época eu já lecionava num curso noturno, né? E eu saía da escola e eu ia para a prefeitura datilografar recibo. Aquele tempo não tinha negócio de computador, eu datilografava, não tinha máquina de calcular, assim, cheio de memória, sofisticada, era tudo aquelas coisas simples. Então logo passei a auxiliar de escritório, escriturário, e assim eu fui crescendo também na prefeitura, né? Tanto que na prefeitura eu cheguei ao mais alto cargo na época, que era diretor da Receita. Mas houve um momento, em 1972, eu tinha um amigo que era candidato a vereador. E ele se chama, até hoje está vivo, chama Ticão. Ticão é campeão, muito boa gente, mas meio preguiçoso nessa área da política, né? E ele, quando faltava 3 meses, ele desistiu. E eu trabalhava para o Ticão. E eu fiquei muito chateado. O Ticão desistiu, quer dizer, o meu desejo era que ele ganhasse, fosse vereador. Desistiu, não teve jeito. Eu falei, então vou no seu lugar. Aí eu acabei me candidatando e o próprio Ticão falou, não, então eu que vou te ajudar. Eu me lembro que, nessa época, eu tinha uma única propaganda, que era uma tirazinha de papel escrito assim, plante a semente da renovação. Vote em Estevão Galvão. E, para minha felicidade, sorte, eu fui o mais votado. Tive uma votação muito grande. Numa campanha tão curtinha? Tão curtinha. Você vê que naquela época, Suzano tinha, me parece, não me lembro tão exatamente, 11 mil votos úteis. Parece que o colégio era de 13 mil, tinha 11 mil votos úteis. Eu tive 1.081 votos. Quer dizer, uma votação muito grande. E aí a própria população começou a conclamar, não, vai ter que ser prefeito e tal. E eu, jovenzinho ainda, acreditei, me candidatei, acabei ganhando. Jovenzinho, quantos anos você tinha? Primeira candidatura, não era tão jovem, não, sabe por quê? Eu falo jovenzinho, claro, mas eu já tinha nessa época 29 anos. Porque, jovem. Assim, porque eu, em Garça, fiz apenas o curso primário, né? Naquela época, a gente que era simples, da roça, era o curso primário. Depois eu fui para o Paraná, aí vim para Suzano. Na verdade, eu comecei a estudar à tarde. Eu fui fazer um ginásio. E o ginásio de hoje, da época, era o equivalente à 5ª série de hoje, né? Eu fui entrar no ginásio já com 20 anos, então eu comecei tarde. Mas, graças a Deus, foi tudo bem. Daí me formei professor, depois advogado. E Deus foi me ajudando, eu fui trabalhando, o povo de Suzano sempre presente. E, graças a Deus, estamos aqui também e vamos procurar fazer sempre o melhor.
O reconhecimento do trabalho do senhor enquanto prefeito não é só da população que o conduziu ao cargo por 4 vezes. Também a revista Isto numa pesquisa aí no estado de São Paulo, o senhor era o prefeito mais popular do estado. Também tem o prêmio de amigo da criança. Eu recebi alguns prêmios que eu me sinto lisonjeado, né? Porque é bom quando a gente é reconhecido por alguma coisa que você fez com o maior carinho, com o maior amor, e principalmente como essa coisa vai ou vem ao encontro das pessoas, do seu semelhante, né? E eu recebi o prêmio de prefeito amigo da criança pela minha atuação na área do esporte, do lazer, da saúde com as crianças. Mas um prêmio também que foi muito bom, que eu recebi até das mãos do presidente da República, foi aquele, me parece que foram escolhidos 11 municípios, que foram escolhidas as melhores merendas. E lá em Suzano eu criei aquela merenda, aquele sistema de self-service, né, de autosserviço, como se fosse um restaurante. Tem os aparadores e a própria criança vai e se serve. Quer dizer, além da criança se alimentar, tem um pouco também do trabalho da educação alimentar. Então esse prêmio eu recebi, eu achei assim muito importante. E fui realmente escolhido, também em mais que um momento até, o prefeito melhor avaliado do estado, que isso também são momentos importantes e que a gente fica muitas vezes até emocionado, porque você trabalha, você se casa, você tem seus filhos, você tem os netos, e chega um momento que o que você quer da vida, que você quer que a sua família, que seus filhos, que seus netos tenham orgulho de você, do seu trabalho, daquilo que você faz. E graças a Deus, isso daí eu tenho conseguido, sou muito agradecido, como eu disse para você, agradecido a Deus, ao povo de Suzano e o povo da região também, né? Muita gente se pergunta por que alguém que já foi 4 vezes prefeito, deputado estadual, deputado federal, aceita ser subprefeito de Guaianazes. Qual foi o desafio? Porque certamente alguma coisa desafiou e você falou, eu quero. Olha, no caso ali, no primeiro momento, não foi pelo desafio. Quando o Serra me ligou para eu conversar com ele. Ele era prefeito, então? Eu era prefeito, eu recebi a ligação. Ele era prefeito. Logo eu acho que antes dele tomar posse até. Ele tinha sido eleito, antes mesmo de tomar posse, me ligou o Kassab, me ligou o Walter Félix, dizendo, olha, você gostaria de participar da equipe do Serra? Ora, para mim, participar da equipe do Serra era um orgulho muito grande. Então, no primeiro momento, eu aceitei por essa razão. Aí eu vim, eu falei, vou, tal, não sabia exatamente o que seria, e ele falou, você topa ser subprefeito? Topa, onde é que você quer ser? Porque naquela época ainda, naquele momento, poucas eram as subprefeituras que já estavam definidas. Parece que Santo Amaro estava definido, com o Barros Munhoz, que foi também um excelente subprefeito. Estava definido também do Andréa, eu acho que mais ou menos por aí. Eu escolhi Guaianazes por ser perto de Suzano. Guaianazes faz divisa com Suzano. E fui para Guaianazes. Cheguei lá, era uma coisa terrível, uma coisa brava, coisa feia. Uma região assim, de gente simples, gente pobre, uma infinidade de problemas, área de risco e camelô olha, terrível. Mas eu devo dizer que eu trabalhei ali, o Serra me prestigiou bastante, quando eu solicitava uma verba para arrumar uma área de risco, para fazer uma ponte, para canalizar um rio, ele nunca negou, nesse ponto ele foi muito consciente, na verdade, e talvez até confiasse. Mas uma coisa eu aprendi, Guaianazes é um lugar simples, mas abriga um povo solidário, generoso, bom, trabalhador. Olha, eu aprendi demais, foi um período
que eu sinto que eu amadureci bastante. Então, foi uma experiência que eu sou agradecido ao Serra e tantos quantos outros que auxiliaram na minha indicação. Foi um período bom na minha vida. Quer dizer que agora o senhor carrega a Suzano e Guaianazes no coração? Foi um período muito bom na minha vida, ô Bel, porque olha, existem coisas que marcam. A minha presença em Guaianazes durante 1 ano e 3 meses mudou você muda assim a maneira de você estabelecer o conceito de valor. Tenha certeza que muda. É um momento diferente. Eu imaginava que Suzano era uma cidade difícil. Era uma cidade que nós temos a nossa periferia. Eu imaginava que Suzano era uma cidade pobre. Suzano é uma cidade de trabalhador, de gente simples, mas também gente honrada. Mas Guaianazes, o povo é muito mais sofrido, tem infinitamente muito mais dificuldade que uma periferia como a cidade de Suzano e tantas quantas outras cidades da grande São Paulo. Olha, quem não conhece a periferia de São Paulo não conhece São Paulo. Deveria conhecer, né? A gente se engana um pouco com a região central da cidade. Importante, né? E vou te dizer mais uma coisa. E aqui não está indo nenhuma politicagem, não. Tanto o Serra quanto o Kassab, eles vêm fazendo um bom, eu diria que até um excelente trabalho na periferia da cidade. Deputado, mas tudo começou lá em 15 de agosto de 1942, em Garça. Como era essa cidade em 42? Pequena? O senhor nasceu na zona urbana, na zona rural? É assim, olha, as minhas irmãs contam e minha mãe contava também. Minha mãe já está num outro plano, né? Eu nascia, minha mãe tinha tido já, minha mãe foi mãe de 8 filhos, um faleceu, nós somos em 7 irmãos. Então a minha mãe contava que a minha mãe, parece que recolhendo no terreiro o saco de feijão, rompeu uma cesariana que ela teria feito no outro parto. Eu sou caçula, né? E daí foi aquela correria. Lá em Suzano tinha um hospital que hoje nem existe mais. Chamava Hospital dos Pobres, né? Que eles diziam hospital para baixo da linha. Naquele tempo ali era Alta Paulista, então tinha a linha férrea. Então o hospital era para baixo da linha. E eu nasci nesse hospital lá. E cresci Deixa eu entender a história. Romperam os pontos e, na verdade, era o senhor que estava... Não, não é ponto, não. A operação, né? Porque tá. nem tinha ponto mais, porque ela tinha tido a cesariana 1 ano atrás, de um outro irmão meu. Mas pegou um peso muito grande, quem sabe, o saco e rompeu a operação. Então eu tive que ir correndo para nascer meio às pressas ali, assim. Mas fora isso, eu fui uma criança... como qualquer criança do interior, uma vida simples, mas uma vida saudável. Meus pais eram severos, mas sempre minha mãe e meu pai trabalhavam muito, mas eles procuraram sempre dar, dentro do limite, o melhor para os filhos, para todos eles, né? E a educação também dentro do possível sempre. Minha mãe não tinha leitura, nem meu pai, mas eram pessoas inteligentes. Dona Ângela e o seu José? Seu José. Eles faziam o quê em Garça? Minha mãe era do lar, né? E meu pai era da roça, né? Mas meu pai era muito habilidoso. Ele trabalhava na roça, colhia café, feijão, arroz, etc. E a gente ajudava também. Eu me lembro que eu tinha que ir para a escola, saía da escola e tinha que pegar um caldeirãozinho e tal, para levar o almoço para ele. Naquele caldeirão já ia ali o arroz, o feijão, o ovo, tudo misturado, a linguiça, carne de porco, na roça tem muito porco, né? Mas foi uma infância, eu diria que foi uma infância boa, simples, normal, como todas as crianças do interior, mas uma infância boa, assim, bem orientada. São 7 irmãos, 7, 4 homens e 2 mulheres. São 5 homens, né? Contando comigo. Contando com o senhor. E 2 mulheres. E todos estão vivos. Todos vivos? A minha mãe perdeu um, mas eu não tinha nem nascido ainda, né? Quem é mais velho?
O mais velho se chama Davi. Qual a diferença de idade? O senhor é mais novo, né? Eu sou o mais novo. Qual a diferença para o seu irmão mais velho? Olha, o irmão mais velho hoje, eu não sei exatamente não, mas ele deve ter uns perto de 80 anos. É mesmo? Então ele ajudou a criar. Ajudou, as minhas irmãs ajudaram a me criar, né? As minhas irmãs ajudaram a me criar. E vocês tinham muito ciúme das irmãs? Tantos homens assim? Não. Bom, eu era caçula. O caçula sempre é um pouco mais paparicado. Foi paparicado Então, mesmo? eu fui com toda a simplicidade, mas sempre o colo estava sempre mais à disposição do caçula, claro. Inclusive das irmãs, da mãe, das irmãs. E principalmente das irmãs. Inclusive e principalmente das irmãs. Mas os próprios irmãos, uma coisa interessante, né? A minha mãe, ela foi casada 2 vezes. Então, nós somos em 3 do segundo casamento, que sou eu, o Milton e o Isnaldo. E nós temos os outros irmãos do primeiro casamento. Olha, nós fomos criados de uma maneira que não dava para sentir que houve 2 casamentos, pais diferentes para outros, entendeu? Esse meu pai, que veio por último, que é meu pai e não pai dos 4, ele era tratado pelos meus irmãos como pai verdadeiro e o meu pai tratava-os também como os filhos verdadeiros. Não existia separação. Nunca houve essa separação. Deputado, o senhor falou dessa rotina de ir para a escola, voltar e levar o almoço para o pai na roça. O senhor não desviava o caminho, não, para jogar futebol? O senhor foi bom aluno? Foi um menino mais levado? Não, eu não vou dizer que eu tenha sido bom aluno. Eu sempre fui muito peralta. Muito. É mesmo? Eu sempre fui. Eu acho que eu era até um pouco, não sei, era tipo, uma coisa interessante que hoje a gente não vê mais. Mas durante um período a gente já morava na roça, depois eu ia para a cidade, então eu tinha que levar a marmita. Sabe uma coisa que tinha muito, e a gente tinha que se esconder, até porque a mãe orientava, era a boiada. Porque o sítio onde meu pai trabalhava e onde eu levava essa marmita, era o caminho do matadouro. Então você encontrava muita boiada. Então daí a mãe orientava, olha, quando tem boiada você tem que correr, esconde embaixo de um pé de café e tal. E era assim que a gente fazia. Mas às vezes a gente tinha um pouco de ficar um pouco bravo, sabe? Porque você via os meninos, como você falou, saía da escola, um ia jogar futebol, outro isso, aquilo, e a gente tinha que ir para a roça. E isso aí às vezes deixava a gente um pouco chateado, sim. Dava umas escapadinhas? Não? Dava muito. Aí levava uma bronca. Nossa Senhora. Bom, eu sou do tempo que a mãe batia, né? Eu lembro que a minha mãe tinha muito cuidado para bater, assim, só em lugares, assim, que não causasse dano. Minha mãe, ela me falava isso, ela não batia nas costas, na cabeça, mas ela batia com vara na gente, sim. Para botar na linha. Para botar na linha. Mas não impedia que aprontasse também, né? Não impedia. Eu acho que fui bem peraltazinho. E essa mudança para Suzano, até chegar em Suzano, como é que foi sair de Garça? Quantos anos o senhor tinha? Então, aí foi assim, ó. Eu, na verdade, eu saí de Garça e fui para o Paraná, Maringá. Com a família, não? Não, fui só. E lá eu morei aqui e ali, e no final das contas eu fui morar com uma irmã minha. E eu tinha um irmão que trabalhava já com caminhão, e eu comecei a viajar com esse meu irmão. E ele começou a vender madeira em Suzano. Né? Aí eu, viajando com ele para cá, para lá, eu tinha um irmão, esse mais velho, que morava em Suzano. Aí, conversando com a família e tal, aí acabou conduzindo para que a gente fosse morar em Suzano. Foi assim que nós fomos para Suzano. Tempo de caminhão aí, como é que é? Deve ser, a estrada não é fácil, mas deve ser enriquecedora ao mesmo tempo. Eu adoro o caminhão até hoje. É mesmo? Adoro, gosto demais, gosto mesmo. O fato de eu ter vindo para Suzano mudou totalmente o meu estilo de vida, quer dizer, Deus me abriu outras portas e etc. Mas eu gosto muito até hoje. O senhor é uma pessoa tão
delicada no trato. Difícil imaginar o senhor num caminhão, por exemplo, ajudando a carregar, carregando um caminhão. Isso eu fiz muito. Carregar e descarregar. Sacaria e também madeira. Carregava e descarregava mesmo. Eu peguei no batente na minha vida. Muita aventura na estrada? Ah, sempre tem, né? Tem sempre. Alguma que marcou? Eu me lembro uma vez, eu estava em Mandaguari, que é perto de Maringá. Esse período eu já não estava mais, já estava morando em Suzano. Mas eu fui visitar uma irmã minha lá em Mandaguari, e o meu irmão, o Silas, esse que tinha o caminhão, que era mais caminhoneiro mesmo, ele ficou doente. E naquele tempo, não era totalmente asfaltado, não é verdade? Tinha muita estrada de terra. Tinha estrada de terra. Eu me lembro que ele ficou ruim e o médico de Mandaguari disse que ele teria que ser operado urgente de apendicite. E lá no Paraná, naquele tempo, não tinha tanto recurso. Isso foi... Quando foi isso daí? 60 e pouco, na década de 60, né? E aí o senhor levou de caminhão? Aí ele me ligou e eu tive que pegar o caminhão e vim direto para Suzano. Eu não trabalhava mais com caminhão. Eu lembro que naquela época eu gastei sem parar, parando apenas para tocar um pneu, 22 horas. Foi a conta de chegar e levar ele para o hospital. 22 horas seguidas 22 horas. Hoje você vai com muito menos tempo, né? Hoje... Ah, sim, mas naquela época tinha estrada de terra. Hoje as estradas são todas asfaltadas. Hoje você tem uma Castelo Branco. Mas uma puxada de 22 horas é fogo, Era uma puxada. E a dona Viviane, deputado, como é que ela entrou na vida do senhor? Foi amor à primeira vista, não? Não, ali foi assim. Eu até tinha uma noiva, sabe? E não sei se ela vai ficar contente de eu dizer isso, mas ela vai acabar vendo o programa, né? E eu tinha até móveis comprados. E eu mudei para Suzano numa rua que chama até hoje Avenida Antônio Marques Figueira. E eu mudei vizinho da Viviane. Eu me lembro que eu vi a Viviane logo no dia que eu estava descarregando o caminhão de mudança. Eu não tinha bem 18 anos e ela devia ter 13 anos. Não, deu frio na barriga na hora, assim? Não, olhou? Não foi assim, não. Foi indo. Bom, enfim, ela também tinha lá os namorados dela, como teve e tal, mas aí começa aqui cinema, bailinho. Aquele tempo tinha muita história de bailinho, hoje até não tem quase. Bailinho, né? A praça. Na casa de família, a praça, aquele footing, um vai para assim, outro assim, etc. Todas essas coisas. E uma época, a Viviane ela estava na minha frente, né? na educação, na escola, porque a mãe da Viviane já era uma pessoa muito preparada, muito estudada. Na época ela era inspetora escolar. E o senhor foi começar tarde, na verdade. Eu comecei tarde. E uma época, a Viviane, não sei se eu pedi, ou era se eu ofereci, alguma coisa, eu sei que ela foi me ensinar inglês, né? Na minha casa. E com essa história de ensinar inglês, a gente acabou... How are you? Fine. Fine e tal. Tudo very good. E tudo very good. Deu em casamento? Deu em casamento. E graças a Deus Duas até meninas, hoje, né? Daniela? Duas meninas. Tem a Daniela, que é médica veterinária, e a Carolina, que formou no ano passado na PUC Psicologia. Né? E os netos? O neto é coisa marina. Eu não sei como não baba, trouxeram a fotografia, né? para você. Leonardo e Eduardo. E o Eduardo, né? São pequenininhos, não? Leonardo tem 5, o Edu tem 1,5. Ah, tá na melhor fase. Coisa mais deliciosa. Você sente falta de poder estar mais tempo com eles? Eu tenho saudade, sim. Embora que eles moram na minha cidade, quando eu tenho saudade, eu vou lá na minha filha, eu ligo para ela, filha, traz as crianças aqui. É que o senhor tem passado muito tempo aqui em São Paulo. Eu faço chantagem, né? Eu falo, vem aqui que eu vou trazer vamos fazer uma jantinha e tal. Aí a filha traz... E as filhas não ficam com ciúme, assim? Porque elas devem ter sentido falta desse pai prefeito, deputado federal. É verdade, a gente tem mais... Hoje a gente acho que valoriza mais, a gente dá até mais atenção, sabe? Mas eu devo dizer que eu tenho um grande orgulho das minhas duas filhas. Deputado, não vai dar para falar, mas... Eu acho que a minha mulher foi importante na educação, a Viviane, que também é uma pessoa muito preparada. Mas as minhas filhas são um grande orgulho.
Deputado, não dá tempo da gente falar muito, mas o senhor foi praticante de judô e luta livre? Eu Era lutei, o lado caminhoneiro, assim, eu que via? lutei judô um período, que não foi muito, e depois eu me dediquei mais à luta livre. O programa está chegando ao final, o senhor é um São Paulino feliz nos últimos tempos, Graças um time a Deus, que sempre ganha, mas eu queria uma definição em uma palavra, não do prefeito, deputado, mas do homem, Estevão. Quem é o Estevão? Estevão é exatamente isso que você está vendo. Um homem simples, sempre procurei ser muito trabalhador e respeito demais a lealdade, a amizade e a gratidão. Esse, o autorretrato do deputado Estevão Galvão do DEM. Muito obrigada, deputado. Eu é que agradeço. Obrigada a você que acompanhou o autorretrato de hoje, que fica por aqui. Mas nós temos um encontro num próximo programa. Até lá.